Capítulo 129 Jardim da Memória, 6. Buff, buff. Uma respiração frenética ecoou por toda a câmara de pedra fechada. O Wilk se inclinou contra Versérios e olhou para o espaço recém-revelado. O círculo mágico roxo à sua frente estava gradualmente perdendo a cor e desaparecendo. Eu finalmente escapei. Era o pior mundo imaginário que ele já havia experimentado. Ele não esperava que isso alcançasse e lesse seu subconsciente. Graças a isso, ele até travou batalhas ferozes contra seres desconhecidos. Parecia que ele estava no mundo do abismo. Foi por isso que ele aprendeu com certeza o que havia de errado consigo mesmo. Tenho medo do poder do Deus Demônio. O medo de que ele pudesse ser engolido e consumido pelo abismo enquanto usasse Versérios em excesso. Esse medo havia se enraizado profundamente em seu coração. Bem, de alguma forma consegui superar isso dessa vez, mas... era um medo baseado em seu subconsciente, então era difícil dizer que ele havia superado completamente. Em outras palavras, era fácil superar isso temporariamente, mas se livrar disso para sempre era muito mais difícil. No entanto, ele não se achava fraco o suficiente para ser dilacerado por seus medos internos. Deixando o medo de lado, o Wilk caminhou em direção ao baú do tesouro. Está selado com um cadeado. Em geral, a chave era guardada por um monstro que guardava a sala secreta. Mas nessa situação, havia um círculo mágico que estava substituindo o papel do monstro guardião, então ele não conseguia encontrar a chave. Embora pudesse estar escondido em algum outro lugar nas ruínas, ele não tinha margem de manobra suficiente para procurá-lo naquele momento. Sua mente e corpo já haviam atingido seus limites enquanto lutava no mundo imaginário, e travar batalhas adicionais não era razoável. Tenho que arrombar a fechadura. Tendo conquistado inúmeras ruínas históricas nos últimos 40 anos, esta não foi uma tarefa difícil para ele realizar. O Wilk tirou uma longa gazua do bolso e a inseriu na fechadura. Rangido, rangido, rangido. Clique. Não demorou muito para que ele tivesse sucesso. A proficiência de Wilk era muito alta em comparação com outras pessoas comuns. Em pouco tempo, o baú do tesouro se abriu e uma manopla dourada apareceu. Mão de Midas. Tipo, equipamento. Nota, A. Durabilidade, 26.000. Efeito, converte todas as entidades que você tocar com a mão em ouro após equipá-la, somente equipável por aqueles com sangue real da Frígia. Não funciona em alvos com resistência mágica maior que a do usuário. O mesmo efeito dos mitos. Ele usou a lupa dourada do arqueólogo só por precaução, mas não havia efeitos ou opções ocultas. O Wilk pegou a mão de Midas e imediatamente voltou para onde havia deixado o rei frígio. Transforme aquela estátua em ouro. Sim. Midas caminhou em direção à estátua do monstro sem resistência. Quando ele tocou a estátua com a manopla dourada em sua mão, a estátua brilhou intensamente e se transformou em ouro. Incrível! Não seria de nenhuma ajuda em batalha, mas com essa habilidade, ele poderia gerar dinheiro a qualquer hora e em qualquer lugar. No entanto, o problema era que não havia mais descendentes da família real frígia. O Midas à sua frente não poderia ser retirado deste mundo criado pela imaginação. Mas não podemos ter tanta certeza. Assim como Joana era descendente da rainha Iona, os descendentes da família real frígia poderiam ter sobrevivido em algum lugar, embora isso fosse extremamente improvável. Depois de recuperar a mão de Midas do próprio homem, o Wilk seguiu para seu ponto de partida, o Jardim da Memória. Quando essas flores serão colhidas? Oh, crescimento deles está quase acabando. As flores do jardim secreto foram implantadas com as memórias daqueles que foram oferecidos como sacrifícios. As memórias eram gerenciadas pelos mecânicos do jardim. Quando chegavam a um final feliz, as memórias produziam uma substância desconhecida no pistilo da flor que eles tinham usado como hospedeiro. O tempo normalmente exigido era de 1 mês. Se deixadas sem cuidados por muito tempo, as flores murchavam, então o ciclo de colheita era mantido com precisão. Com a explicação de Midas, o Wilk olhou para ele com uma expressão confusa. Mas como você sabe disso? Você também é membro do culto das bruxas? Esse é o caso. Midas arregaçou a manga. Um estigma de bruxa. Entre os 7 pecados capitais, um padrão representando a ganância estava claramente gravado em seu braço. Eles devem ter desejado tornar todo o reino frígio seu. Este lugar era o mundo imaginário de Angboda, então não havia razão para ela controlar Midas imprimindo à força um estigma de bruxa nele. Em outras palavras, o estigma da bruxa nesse mundo imaginário refletia o mundo real. Ele realmente tinha sido um membro do culto da bruxa em sua vida.
Como o rei era um bruxo na época, a Frígia não seria diferente do reino dinamarquês. Enquanto Ulk observava as flores no jardim, uma risada familiar ressoou à distância. Ha ha ha! Vejo que um convidado indesejado chegou, embora este lugar seja o santuário de Lady Lilith. Aleister Crowley. Ele havia reaparecido. O Ulk se endireitou enquanto uma carranca profunda aparecia em seu rosto. Ele realmente aparece em qualquer lugar e em qualquer lugar que ele queira. O Ulk não tinha condições de lutar com ele em seu estado atual. Entretanto, as informações sobre a Clearport Fruit eram preciosas demais para tentar escapar sem confrontá-lo. Ele também tinha algumas perguntas sobre esse lugar. O Ulk decidiu começar uma conversa para ganhar tempo. Que tipo de experimentos você está fazendo com essas flores? Devo chamar isso de um experimento que vai além dos limites. Bem, ainda está em estágios de testes clínicos. Aleister pegou um frasco transparente. Uma solução com tonalidade roxa. Provavelmente era uma solução alquímica feita a partir de extratos de flores daqui. Ele falhou em produzir com sucesso o fruto de Clearport até agora. Entretanto, considerando as aparições de despertadores nos registros e documentos antigos, o protótipo já havia sido concluído por volta da Guerra dos Deuses e Demônios. Ter descoberto essas flores já foi uma conquista mais do que suficiente. Em particular, a solução que Aleister estava segurando era necessária para o produto completo. Quero lhe oferecer um acordo. Oh, você não parece ter uma sensação de crise. É por causa da energia demoníaca que está contida dentro de você. Os olhos vermelhos de Aleister examinaram o Ulk mais uma vez. Ele sentia que seu oponente não era um inimigo comum. O Aleister deste mundo imaginário não sabia nada sobre o Ulk. Se eu tivesse medo do vira-lata da Lilith, eu não teria vindo aqui em primeiro lugar. Um vira-lata. Você não está errado, já que estou agindo de acordo com as revelações de Lady Lilith. Então, qual é esse seu acordo? Aquela solução para a vida deste homem. O Ulk apontou sua adaga vampírica contra o pescoço de Midas. Aleister, que viu suas ações, demonstrou interesse por ele. Existem muitas realezas frígias além de Midas. Angbodha não ficará feliz se ele morrer. Isso é verdade. Ela considera Midas seu amante. Angbodha amava o belo Midas. Ela pediu a Aleister para protegê-lo em troca de permitir que ele colhesse as flores no Jardim da Memória. O Ulk obviamente não sabia muito, mas ele entendia que Midas era uma existência muito importante. Midas será útil de muitas maneiras para você se ele permanecer vivo. Não há ninguém melhor para usar para controlar o reino frígio das sombras do que ele. Eu admito, o poder financeiro do ouro é enorme. E esse jardim precisa ser mantido até o fim dos experimentos e pesquisas. Aleister contou honestamente sua situação atual, porque o Ulk havia despertado sua curiosidade. Havia muita coisa que ele não sabia sobre ele, como ele havia invadido a capela da bruxa ou quem ele era. Então entregue a solução primeiro. Eu te dou se você quiser. De qualquer forma, tenho muitos desses no meu laboratório. Aleister jogou o frasco para o ar com um olhar frio. Então o frasco foi cuidadosamente entregue ao Ulk através de magia flutuante. Agora tenho tudo o que preciso. Na verdade, ele queria estudar o jardim secreto de Angbodha um pouco mais, mas a situação em questão não era a ideal. Seria mais sensato retirar-se agora mesmo. A questão importante era se o frasco seria reconhecido como uma recompensa das ruínas, como a mão de Midas. Como as coisas que existiam no mundo imaginário não eram reais, elas não podiam ser trazidas à tona à vontade. Como Aleister estava com ele, poderia ser visto como algum tipo de pilhagem. Primeiro, era necessário descobrir como o sistema o classificaria. O Ulk pegou a lupa dourada do arqueólogo e olhou para a solução violeta dentro do frasco. Extrato de flor da memória. Categoria: consumíveis. Efeito: material alquímico. Ao consumi-lo, você pode entrar em seu próprio mundo imaginário. Todas as estatísticas aumentam ligeiramente dependendo das capacidades do indivíduo, e algumas das habilidades potenciais são temporariamente reveladas, a forma pode mudar se levada para fora do mundo imaginário. Então é reconhecido como uma recompensa. Se não, não havia razão para colocar aquela pequena mensagem no final. Quando o Ulk ficou satisfeito, Aleister abriu a boca. Você parece saber o que é. Você obteve alguma informação de Eteria Rodinos ou Pronoia? Quem sabe? Vamos supor que você esteja certo. Ele não queria compartilhar detalhes, pois logo deixaria aquele lugar. O Ulk chutou Midas, jogando-o para frente, e foi para o centro do jardim, a posição inicial. Você está tentando fugir? Eu já bloqueei todas as saídas.
Você realmente acha isso? Havia uma coisa que Aleister havia esquecido. Ele não sabia de onde o Ulk tinha vindo. E mesmo que soubesse, era impossível para ele perseguir o infiltrador, já que Aleister era apenas uma criação dentro do mundo imaginário. Ruína histórica, você gostaria de sair do Jardim da Memória? Sim, não. Quando ele tocou no relógio do aventureiro, uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos. O Ulk não hesitou e apertou o botão sim. Depois, um clarão ofuscante engoliu tudo em sua vista. Mas Lady Leifina, porque Lord Azura se importa muito mais com você do que com os outros. Do que você está falando? O senhor nunca me favoreceu de verdade. Nunca te favoreceu? Durante esse incidente, ele estava tão preocupado que você perderia suas memórias. Você não seduziu Lord Azura enquanto eu estava fora em Florem, certo? Seduzi-lo. Isso é um absurdo. Enquanto o Ulk explorava o Jardim da Memória, Aris conversava com Leifina sobre um assunto que ela normalmente não mencionaria. Ela estava com um pouco de ciúmes. Ela achava que era mais adequada para o Ulk do que para Leifina, já que ela era uma rainha demônio. O que é certo é que Leifina gosta do Lord Azura. Isso é óbvio para mim, já que posso espiar as almas. Cheguei à mesma conclusão depois de usar magia de análise avançada. Agora que o assunto do Lord Azura surgiu, seu coração está batendo mais rápido e ela continua vazando algum tipo de aura de amor. Alphone e Agnes, que estavam ao lado dos outros dois, acrescentaram seus próprios pensamentos depois de Aris. Leifina deu um passo para trás, confusa. Isso não é verdade. Para citar a expressão do meu senhor, é porque eu sou um vir. Então você disse a ele que é pura. Você está tentando apelar para ele, não é? No entanto, eu sou uma jovem mulher como você em meu coração. Tenho tido uma afeição unilateral pelo Lord Azura por milhares de anos. Aris colocou a mão no peito magro e tentou se exibir. Ela estava dizendo que não perderia para Leifina. Leifina começou a suar como se tivesse entendido a mensagem. Enquanto as duas mulheres se encaravam em silêncio, um pilar de luz brilhou na frente da árvore divina e o Ulk apareceu. Ele parecia cansado, como se fosse desmaiar a qualquer momento. Meu senhor. Senhor Azura. Leifina e Aris correram para o Ulk com expressões ansiosas. Cada um deles agarrou os braços de Ulk e o apoiou enquanto competiam. Você está ileso, meu senhor. O que aconteceu lá dentro exatamente? Mas estou aliviado que você esteja bem. Meu coração estava pesado, pois temia que você não voltasse, Lord Azura. O corpo de Ulk estava limpo e sem ferimentos. O Jardim da Memória pode ter sido um local onde apenas provações espirituais e mentais eram realizadas. Os olhares das duas mulheres aliviadas se cruzaram. Logo, faíscas sutis voaram entre seus olhos. O Ulk falou com um tom de reprovação. Aris, você intimidou Leifina enquanto eu não estava aqui. Eu. Ela é minha cavaleira acompanhante, então não a repreenda muito por cometer pequenos erros. Isso foi definitivamente favoritismo. Favoritismo inegável. Aris derramou lágrimas em seu coração. O Senhor Azura não entende meu coração.